Oi, gente, tudo bem? Primeiramente, feliz 2026 aí para todo mundo. Espero que esse ano seja maravilhoso para todos nós, um ano de muitas transformações, principalmente internas. Curiosamente, o tema do vídeo de hoje combina muito com janeiro, que é o mês das metas, né? Que todo mundo tá se sentindo motivado, que teve esse refresh aí da virada de ano. E hoje eu quero falar então sobre o desafio em mudar. Gente, já faz um tempo que eu quero gravar esse vídeo aqui, mas eu confesso pra vocês que eu tava amadurecendo um pouco melhor esse tema, até porque eu estava tentando compreender o meu próprio processo de mudança, como é que funciona esse processo, na verdade, quando eu quero modificar alguma coisa em mim. Então, eu precisei desse tempo para conseguir chegar a alguma conclusão. E eu confesso para vocês que eu até gostaria de ser mais constante aqui no canal, mas eu compreendi que eu preciso realmente integrar a mensagem que eu quero comunicar antes de conseguir gravar. Então, foi importante até eu chegar a essa conclusão, e até porque muitas vezes a gente acaba se cobrando uma performance de algo que realmente não tem como. O tempo muitas vezes é o que vai determinar a maturidade de determinada atitude. Então, isso também é uma das coisas que eu vou mencionar aqui ao longo do vídeo. Já fazia algumas semanas que eu estava refletindo sobre isso, sobre esse desafio em mudar, e eu fui amadurecendo a minha compreensão sobre esse assunto ao longo do tempo. E finalmente eu cheguei a uma conclusão através, na verdade, do meu processo interno, que eu vou compartilhar com vocês. Não digo que isso que eu vou falar hoje seja uma regra para todo mundo, mas acho que são alguns insights que fizeram sentido para mim e que talvez funcionem também para vocês. Bom, gente, deixando bem claro aqui que a mudança, ao meu ver, ela é uma constante na nossa vida. Dificilmente vai chegar algum momento em que a gente vai estar pronto. Nós não somos uma obra, ao meu ver, que um dia será concluída. Eu acho que sempre existem coisas pra gente aprimorar em nós, pra gente evoluir, pra gente expandir mesmo e cada vez mais ir agregando informações. A minha visão é que até quando você alcança um estado que chamam de iluminação espiritual, você pode continuar e deve continuar evoluindo. E, consequentemente, esse processo de evolução, ele passa por mudanças. Então, isso é algo que uma das primeiras coisas que eu cheguei a essa conclusão, que eu sempre tô modificando coisas em mim mesma. E que bom que é assim, que bom que a gente tem a oportunidade, né, de mudar e, enfim, e de alterar coisas quando a gente acha que é necessário. Mas então, eu fui observando como que, pra mim, acontece esse processo. E eu entendi que a primeira coisa é a tomada de consciência. É quando a gente se torna consciente daquilo que a gente gostaria de modificar em nós mesmos. E daí eu comecei a refletir sobre como que essa tomada de consciência, ela é possível de acontecer. Esse ponto, assim, que você percebe. Aquele momento que você olha assim, não tá tão legal aqui esse hábito, né, esse comportamento, enfim, essa atitude, e você decide mudar. Ao meu ver, esse processo, ele se inicia na dor. Então é quando você realmente já não aguenta mais ser daquele jeito, porque a sua vida tá estagnada ou porque situações desconfortáveis se repetem com frequência, ou porque você sempre se vê no mesmo ponto ali, sempre no mesmo tipo de sofrimento. Então, ao meu ver, a primeira tomada de consciência, assim, que a gente fala: "Não, espera aí, preciso mudar alguma coisa", quando você não aguenta mais estar nesse estado de sofrimento, por alguma coisa ali, algum comportamento, algum hábito que você tá tendo. Então, realmente, assim, né, sei lá, da saúde, vou dar um exemplo, né, eh, eu mesma, eu era uma pessoa sedentária. Fui por muitos anos da minha vida uma pessoa sedentária. E isso tinha um prejuízo na minha vida, porque eu me sentia com a energia baixa, eu era muito insatisfeita com o meu corpo, então eu olhava no espelho, eu não gostava do que eu via, e a minha saúde começou a ser prejudicada. Eu não tive, assim, nenhum problema grande de saúde, até porque, por mais que eu era sedentária, eu sempre procurei cuidar mais ou menos ali da minha alimentação, mas chegou num ponto em que eu estava tão insatisfeita
com os meus hábitos e com quem eu era, porque, enfim, esse sedentarismo gerava algumas consequências pra mim, que eu decidi mudar. Então eu falei assim: "Não, preciso mudar", e eu tomei essa decisão, por conta de um lugar de desconforto, né. E através disso eu comecei a procurar formas de mudar esse comportamento ali que eu vinha tendo há muitos anos. Mas eu já vou chegar nesse ponto, só tô querendo mostrar pra vocês, assim, um exemplo de como que a tomada de consciência muitas vezes ela começa, assim, no limite. Mas também a tomada de consciência ela pode acontecer de outras formas. Mas vocês vão entender que no fim das contas é por conta desse desconforto. Por exemplo, você não vai buscar um terapeuta quando tá tudo ok na sua vida, que você tá se sentindo pleno em absolutamente tudo. Você não vai buscar alguma ferramenta externa, até por exemplo, assim, a ayahuasca, né? Por que que eu decidi consagrar a ayahuasca? Porque eu estava insatisfeita com coisas da minha vida, que eu queria observar e queria uma ferramenta para conseguir me auxiliar nesse processo. Então eu fui atrás dessa ferramenta e cumpriu com o seu efeito. Então, assim, tudo que a gente busca também de ferramentas externas para essa tomada de consciência, ela vem de um lugar de desconforto, de sofrimento, de dor. Então, começa por aí. E aqui é até interessante, porque muitas vezes a gente vai ali em busca dessas ferramentas para solucionar um ponto e a gente começa a ter consciência de vários outros pontos. Eu posso até usar um exemplo meu, voltando a falar ali da ayahuasca. Quando eu fui buscar essa ferramenta ali, a sagrada medicina, para trabalhar um aspecto meu, eu descobri vários outros aspectos que eu precisava melhorar, sabe? E eu confesso pra vocês que eu me achava uma pessoa muito melhor antes de consagrar a ayahuasca, sabe? Tipo, nossa, eu falava, não, eu sou uma pessoa boa, né? Porque, enfim, eu procuro fazer o bem, não tenho pensamentos destrutivos relacionados a mim, relacionados aos outros, então eu sou uma pessoa boa. Mas assim, às vezes um detalhe ali que você tá, tipo, tendo um determinado comportamento, uma atitude, ou até uma não atitude, muitas vezes, né? Que não tá tão legal assim, sabe? Então a ayahuasca, ela foi um baque pra mim, porque eu falei: peraí, eu achava que eu era uma pessoa boa, mas tem umas coisas aqui pra eu observar, sabe? Preciso mudar, preciso ser uma filha melhor, preciso ser uma irmã melhor, preciso ser uma namorada melhor. E serviu muito pra isso. Então eu fui pra tentar, entender uma dor que eu carregava e eu descobri, na verdade, várias outras coisas que eu precisava melhorar. Então, assim, isso é muito interessante. Até porque, gente, o nosso ego, ele é muito inteligente em querer ocultar exatamente o ponto em que a gente precisa observar, sabe? Porque muitas vezes, esse ponto aqui que realmente precisa da nossa atenção, ele pode estar escondendo um trauma, uma ferida, uma dor. Então, o ego ele cria uma proteção ali para que fique imaculado esse tema e que a gente não observe. E muitas vezes, né, exatamente o que está sendo protegido é o que a gente precisa evoluir, que a gente precisa mudar e melhorar na nossa vida. Então a gente tem que ficar muito atento a isso. Por isso que essas ferramentas, eu acho que elas ajudam muito, psicoterapia, terapias holísticas, né, ou essas substâncias que expandem a nossa consciência, eu acho que são válidas. Mas claro, né, eu acho que a gente tem que avaliar se faz parte da nossa jornada. Como eu já falei aqui, a minha intenção não é recomendar nada pra ninguém, é só compartilhar aquilo que fez sentido pra minha vida. E eu não posso deixar de mencionar isso, porque realmente teve um papel determinante em algumas das coisas que eu aprendi sobre mim mesma e evoluí. E é justamente por isso que aqui já aparece o grande motivo do que por que mudar é um desafio. Porque muitas vezes aquilo que mais precisa da nossa mudança é aquilo que a gente mais defende. Porque, como eu falei, está protegendo alguma situação ali que a gente não quer olhar. A gente quer, no caso, reprimir. Mas o que eu posso dizer é que em algum momento essa negação ela vai ter que ser quebrada. Isso assim pra mim é certo. Pode ser que não aconteça na sua vida, mas em algum momento você vai ter que olhar pra isso. Ah, e outra coisa que eu acho bem legal de mencionar,
Que muitas vezes, quando a gente passa por essa tomada de consciência e que a gente começa a enxergar coisas que antes a gente não via como um problema e a gente passa a ver como um problema, ou até quando a gente passa a se enxergar com mais honestidade e falar: peraí, isso aqui não tá tão legal assim, a gente tem que tomar cuidado pra gente não ser tomado por uma culpa muito grande, sabe? Eu acredito que é inevitável a gente passar por esse lugar da culpa, mas assim, o que eu posso dizer é: não fica ali muito tempo. A culpa, muitas vezes, ela nos paralisa e a gente não consegue agir em busca dessa mudança, a gente não consegue dar o primeiro passo ali que precisa ser dado. Então, isso é uma coisa que a gente tem que cuidar, porque eu percebo que muitas vezes a gente acaba parando só nesse estágio da culpa, sabe? Então, tem gente que vive nesse lugar. E não é um lugar muito legal de você ficar, porque ali dificilmente vai ter mudanças. Até porque a culpa, ela é um sentimento de frequência bem baixo, sabe? Então a gente precisa sair desse lugar para realmente a gente conseguir ter ação ali concreta. Tá, Fernanda, então você acha que a tomada de consciência ela só acontece pela dor e nunca pelo amor? Peraí. Eu acho que a tomada de consciência, ela acontece sim pelo amor. Mas, ao meu ver, primeiro você tem que passar por esse estágio da dor. E a consciência ela vem através do amor quando você já compreendeu alguns aspectos sobre si mesmo e você está querendo alcançar lugares mais utilizados e mais elevados de consciência. Aí sim você acaba modificando por motivos mais nobres, sabe? Então, assim, nesse momento em que você já passou ali por várias situações e que essas situações te trouxeram uma compreensão aprofundada sobre si mesmo, até mesmo sobre o universo, você consegue sim se modificar pelo amor. Até porque a autoobservação, ao meu ver, ela é uma habilidade que ela é construída. Então, assim, se ninguém te ensinou a fazer isso, ao longo da sua vida, você vai ter que encontrar esse lugar de se autoobservar, porque você começa a concluir que dessa forma, você não precisa passar por determinadas coisas para aprender determinadas lições que você precisa aprender, sabe? É algo que você vai entendendo que talvez se você, se eu modificar isso aqui, talvez eu não precise passar por uma situação e ressoe com essa mudança que eu preciso fazer, sabe? Então, assim, eu vejo muito isso como algo que você vai adquirindo ao longo do caminho, mas se você não tá num contexto hiper, assim, consciente ou numa família super funcional, dificilmente você vai ter essa autoobservação de uma forma natural, espontânea. Eu tive que mudar muita coisa na minha vida para eu chegar num estágio em que as mudanças que hoje eu quero fazer em mim é porque eu quero ficar mais alinhada com o todo ou com Deus. Eu vou gravar um vídeo para falar um pouco mais sobre a minha visão sobre Deus. Mas assim, muita coisa precisou acontecer e eu tive que passar por muita dor para chegar nesse ponto. Daí hoje eu tenho essa consciência de que o que eu quero modificar em mim é porque eu quero estar mais alinhada com Deus. E assim, ainda existe dor nesse processo, sabe? Porque isso é uma das coisas, assim, a gente tem apego a certas coisas. E quando a gente sabe que a gente precisa soltar determinadas coisas para estar mais alinhado, até com o planeta mesmo, sabe? É, é um processo que é custoso, é trabalhoso, a gente tem que sair da zona de conforto a todo momento. Por isso que muitas vezes a gente acaba até querendo evitar isso, sabe? Então a gente às vezes não quer nem olhar para aquele aspecto nosso que a gente precisa mudar, porque isso vai exigir que a gente tenha um gasto de energia mental, né? Pensando sobre o assunto e realmente conseguindo aplicar na nossa vida. Mas o que eu percebo é que o que facilita muito é que quando a gente tem essa tomada de consciência, a gente consegue ter um norte, sabe? Para nos orientar. Então, a partir do momento que você sabe o que você precisa modificar, e mais do que isso, você consegue verdadeiramente internalizar o porquê você quer fazer isso, esse propósito, ele cria um senso de quase identidade em você e serve como uma bússola, um norte para você buscar essa mudança. Então, isso foi uma das coisas, assim, que eu entendi desse processo de mudança. Então, pra mim, começa com a tomada de consciência e o segundo passo é esse. É realmente você compreender o que você quer se tornar, isso se tornar quase uma identidade sua, porque você realmente entendeu todas as nuances envolvidas ali, sabe? Os porquês.
de que você precisa mudar isso, e daí você tem uma chance muito maior de aderir a esse processo de mudança que é lento, né, vai acontecendo, assim, um dia após o outro. É um degrauzinho por degrauzinho que você vai subindo até realmente você olhar e falar: "Nossa, eu consegui realmente modificar isso aqui que eu queria". E é muito interessante, porque você tem que criar uma sustentação interna, sabe, você tem que realmente querer, com unhas e dentes, modificar determinado aspecto e se engajar muito com o seu processo, porque isso vai te exigir algumas coisas. Por exemplo, alguns comportamentos e hábitos nossos, eles têm a ver com o nosso pertencimento a determinados grupos. Até a gente tem determinado comportamento e atitude porque a gente morre de medo de rejeição, sabe? Então, tudo isso precisa ser trabalhado antes para que a gente consiga fluir melhor nesse processo de mudança. Porque senão muitas vezes a gente vai acabar esbarrando nesses pontos, assim, sabe. "Ah, mas se eu modificar isso, eu vou deixar de pertencer à minha família, eu vou deixar de pertencer ao meu grupo de amigos". Então a gente tem que perder esse medo de não pertencer, porque, gente, de verdade, assim, às vezes é uma ilusão isso. E se você deixar de pertencer àquele grupo porque você quer evoluir, melhorar, talvez você tenha que começar a questionar se aquele é o grupo que você deveria estar, porque, enfim, quem te ama de verdade quer ver você florescer. E é complexo, porque a gente também tá aqui aprendendo a amar melhor. A gente às vezes acha que a gente ama, mas será que a gente tá amando mesmo? Então, isso é uma coisa, assim, que eu venho observando muito. E a questão é, tem uma sabedoria clichê, se você tá agradando muito aos outros, tem grandes chances de você estar desagradando a si mesmo. Então, é um problema você querer agradar todo mundo, e porque provavelmente você tá negligenciando a si mesmo nesse processo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, assim. E eu falo de um lugar de uma pessoa que já quis agradar muito aos outros, então eu tive que trabalhar bastante isso, esse medo, assim, de não pertencer, né, de não ser amada, de não ser aceita, de não ser vista, eu tive que trabalhar muito isso, pra daí sim eu começar a verdadeiramente ser amada e vista. Sabe, porque daí, hoje eu sei que quem me ama e quem me vê do jeito que eu sou e no meu processo de integração de todas as minhas partes e de querer evoluir e mudar e estar mais alinhada com Deus. Até porque, gente, vamos pensar, olha pro paradigma predominante do nosso planeta, olha pro nosso planeta. Você acha que a gente tá tão saudável assim? Então, assim, vocês me dizem aí, tá legal ou não tá? Vocês querem fazer parte desse paradigma? Fica a critério de cada um, né? E sabe, gente, a gente tem que perder o medo de ser incômodo. Hoje eu vejo que eu sou uma pessoa meio incômoda pra outras pessoas. E tá tudo bem, é sobre isso. A gente não precisa, né, tipo, ser agradável pra todo mundo. E daí, com tudo isso posto, depois da tomada de consciência, depois da preparação e da internalização das razões pelas quais você quer modificar determinada coisa, e trabalhando todas as nuances, né, que eu já falei, porque muitas vezes o desafio ele reside exatamente ali, porque tem muita coisa ali inconsciente que às vezes está nos impedindo ou dificultando o nosso processo de mudança. Aí sim a gente tem mais fluidez quando a gente começa a aplicar verdadeiramente o que a gente quer modificar na nossa vida prática. Então, assim, isso é uma coisa que eu cheguei a essas conclusões através dos meus próprios processos, sabe? Vou usar um outro exemplo para costurar tudo isso que eu trouxe aqui. Eu decidi que eu queria parar de beber. Já faz um ano que eu não coloco uma gota de álcool na boca. E como que aconteceu isso? Eu fui percebendo, primeiramente, que o meu relacionamento com a bebida, ele era disfuncional. Então eu usava o álcool como uma forma de fugir mesmo da minha realidade. E isso foi me gerando ao longo do tempo uma dor, porque eu percebi assim que eu estava de alguma forma me autodestruindo, sabe? Então eu comecei a observar isso, que não era legal, prejudicava a minha semana, no dia seguinte eu acordava mal, com ressaca, não conseguia aproveitar muitas vezes o resto do meu final de semana, por exemplo, eu bebia na sexta, o meu final de semana acabava ali, e com a idade isso vai piorando, né? Porque a gente fica com sintomas de dengue praticamente. Enfim, eu fui vendo assim: "Tá, não tá legal isso aqui,
tá atrapalhando o meu rendimento no meu trabalho, eu não tô conseguindo me desenvolver da forma como eu gostaria, sabe. Eu estava entrando naquele comportamento de soma zero, então eu passava a semana inteira tentando me equilibrar do final de semana que eu tinha, às vezes, extrapolado na bebida. Então chegou um momento, assim, que eu falei: "Não quero mais beber". Só que assim, realmente essa decisão ela veio de um lugar um pouco mais profundo. Começou a acontecer isso, né, de eu perceber, ter essa tomada de consciência de leve, até que eu comecei a acessar um conhecimento espiritual que me incentivou mais ainda a parar de beber. Então, assim, foi uma crença ali que eu adquiri sobre qual era o impacto espiritual da bebida alcoólica, que fez realmente eu internalizar isso, sabe? E, tipo, criar um senso de propósito. E foi a minha bússola, se tornou a minha bússola. Então, toda vez que eu pensava em beber, eu lembrava disso, dessa coisa, desse propósito que eu fiz comigo mesma, sabe? Então, eu tinha um motivo maior, que além de todas as consequências físicas e, enfim, de todo o impacto prático na minha vida, eu criei esse senso de propósito maior. Então, isso aqui foi minha bússola para me conduzir a realmente parar completamente de beber. Só que assim, não foi de uma vez por todas, né, que eu falei assim, não foi assim: "Ah, vou parar de beber, no dia seguinte nunca mais bebi". Não, eu comecei a, tipo, indo aos poucos, comecei reduzindo, sabe, comecei, sair, bebia pouco e tal, e via que sobrevivia ali, que era conseguir aproveitar. E muitas vezes eu não conseguia aproveitar também, tipo, por exemplo, sair à noite, assim também começou a perder um pouco de sentido pra mim, porque eu via que o que me conectava muito ali com a festa era a bebida alcoólica. Então talvez nem era tanto o que eu queria fazer, mas eu acabava fazendo por conta do álcool. Assim, só que eu fui diminuindo aos poucos, até que eu cheguei em um momento em que eu decidi, no dia 2 de janeiro de 2025, eu estava ali com um grupo de amigos e eu decidi beber naquele dia. Então já estava um tempo sem beber a bebida alcoólica, né, tipo, eu tinha passado por esse processo de reduzir, daí eu fiquei um tempo sem beber, e decidi nesse dia abrir uma exceção e beber e curtir com os amigos. Gente, foi a pior decisão, porque daí no dia seguinte eu acordei, eu estava destruída, parece que a ressaca ela bateu, assim, umas 5 vezes pior do que batia. Eu tive uma crise de ansiedade extremamente forte, que eu não conseguia sair do apartamento pra ir na praia, estava um dia maravilhoso, eu não conseguia trocar de roupa pra ir pra praia, sabe, de tanta ansiedade que eu estava sentindo. E ali foi meu basta, eu falei: "Nossa, nunca mais eu quero beber", sabe, porque foi algo extremamente desconfortável, a crise de ansiedade que eu tive, e desde então eu consegui me engajar muito no meu processo. Mas eu quero dizer isso porque não é uma coisa linear, sabe? Não é uma coisa assim que às vezes a gente decide e já consegue aplicar aquela decisão ali na nossa vida. Às vezes a gente precisa de um tempo para ir amadurecendo essa decisão. E é importante também que a gente não volte para culpa, sabe? Porque quando você tem essa bússola que eu falei, esse propósito, você só tem que olhar para ele e retornar para ele. Você tem que só olhar para ele e retornar para aquilo que você se propôs a fazer nos momentos de recaída, sabe? E não ficar se martirizando ali, porque você não tá conseguindo manter uma linearidade. Até porque eu acho que a vida, ela não é tão linear assim, né, gente? Existem fluxos e movimentos, e a gente pode voltar atrás também nas nossas decisões se a gente, em algum momento, julgar que aquele comportamento que a gente tinha antes era melhor. Então tá tudo bem, sabe? Nada é escrito na pedra. E os processos, eles acontecem assim. A gente tem que se acolher nesse caminho, sabe? E que nem eu falei, quando você tem esse senso de propósito, é muito mais fácil, porque você sabe pra onde você tá indo, você tem, um referencial pra você se basear. É como se fosse uma bússola interna. E é isso, gente. Eu acho que eu consegui trazer alguns pontos aqui sobre esse assunto. Obviamente que eu não exauri o tema, até porque é algo bem complexo, que eu posso também retornar em outros vídeos, né, a essa construção. Mas eu percebo que o maior desafio em a gente modificar é porque é mais profundo do que a gente consegue, às vezes, imaginar. Às vezes é um hábito, uma atitude ali, mas ela tá conectada com várias ramificações de outras coisas que a gente precisa trabalhar para conseguir mudar essa determinada coisa, sabe? Então, assim, eu acabei resumindo bem até o meu processo de parar de beber,
tinha várias camadas ali que envolviam, que eu precisei olhar. Essa questão de pertencer a grupos e tudo mais, né, é uma coisa que é muito normalizado entre as pessoas em geral, não posso nem dizer que é o público jovem, né, então assim, envolveu muita coisa. E outras várias coisas também que eu decidi mudar na minha vida, agora eu tô bem engajada em modificar algumas coisas da minha alimentação. Tá sendo um desafio, mas tá sendo um desafio bem legal, porque eu tô fazendo isso e eu sei qual é o meu propósito com essas mudanças. Então facilita bastante quando você realmente entende o porquê você tá fazendo isso, e você tá fazendo isso por você, porque você verdadeiramente quer se tornar alguém melhor, você quer evoluir. Então isso é uma das coisas também. Mude principalmente por você. A gente não tem que mudar para agradar ninguém, a gente tem que mudar porque a gente está buscando a nossa evolução enquanto ser humano e enquanto parte do todo. E é isso. Então, sempre vai ter coisas para melhorar, para expandir, para modificar, e a gente precisa ser gentil com a gente mesmo nesse processo. É isso que eu posso dizer. E mais uma coisa antes de acabar. Celebre aquilo que você já conseguiu modificar. Isso é muito importante, sabe? É tão bom quando a gente olha pra trás e a gente fala: "Nossa, como eu mudei pra melhor". Isso é muito satisfatório. Então é isso, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.